Sejam muito bem-vindos a Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje vamos fazer pão nesse canal, pão brioche. Diretor, roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar mais uma receita bacana aqui no canal, já deixa seu like aqui pra mim, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu descobri que eu adoro fazer pão, gente. Fazer pão é algo terapêutico, é mágico, é lindo ver como aquela massa tão pequena se transforma num pão desse tamanho. E hoje eu trouxe para vocês uma receita de pão brioche. Pão brioche é um pãozinho muito gostoso, amanteigado, ele tem um sabor neutro, aceita tanto recheios doces como salgados. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse pãozão lindo, maravilhoso. Vamos começar? Eu gosto sempre de iniciar um pão pela primeira fermentação da esponja, né? Eu não gosto de colocar o fermento seco direto na farinha. Eu prefiro ativá-lo antes, tá? Então é muito fácil. Numa tigelinha você vai colocar o açúcar, um pouco da farinha que a gente vai usar para fazer a massa total, né? Tira umas 3 colheres de sopa, tá ótimo. E o fermento. Eu prefiro usar o fermento seco, tá? Para pão, porque eu acho melhor do que o fermento fresco, é mais fácil de trabalhar. Aqui a gente vai utilizar meio sachê. Então você vai misturar todos os secos e aí você vai vir com o leite morno, tá? Tem que estar morno e não quente. Se estiver quente, vai matar o fermento. Então aquece o leite. Vai lá com o seu dedinho, coloca lá e conta 10 segundos. Se você aguentar ficar com o seu dedo 10 segundos no leite, de boa, então o leite tá morno. Se você não aguentar porque ele tá quente ainda, tá bom? Não use leite quente. Então jogue lá o leite morno, misture muito bem, cubra com um plastiquinho e leve para um lugar bem quentinho. Pode ser dentro do forno desligado, pode ser no micro-ondas. Eu prefiro deixar no micro-ondas por aproximadamente 10 minutos, até que o fermento ative e a gente tenha uma espuminha ou uma massinha um pouco crescida. Enquanto isso, vamos pegar aqui a batedeira. Eu vou usar a batedeira nesse caso, sempre faço pão na mão, tá? Mas como vai bastante manteiga, ia melecar muito a minha mão e ia demorar mais para sovar, tá? Então eu vou utilizar a batedeira. Mas é possível fazer esse pão sem a batedeira, tá bom? Eu vou explicar depois. Então, nesse caso, a gente vai começar fazendo o quê? Agregando a farinha de trigo, os ovos, né? A gente vai colocar os ovos e o sal. E vai ligar um pouco a batedeira. A gente vai usar aqui o acessório gancho, tá? Que é esse que eu estou mostrando para vocês. Esse é o batedor de massa pesada. Não dá para usar globo, não dá para usar raquete, tá, gente? Batedor de massa de pão é o gancho. Em qualquer batedeira planetária, no seu kit vai vir um gancho, tá bom? Então você vai dar aquela misturada só para agregar os ovos à farinha de trigo, né? Agregou, agora a gente vai pegar aquela pré-fermentação que a gente fez, né? A ativação do fermento. Vejam que fez uma espuma, umas bolhas, é isso mesmo, quer dizer que o nosso fermento acordou. Então agora a gente vai colocar esse líquido todo esse conteúdo na nossa massa e vai começar a bater. Pode bater da velocidade média até alta, mas não chegue na última velocidade, tá bom? Vá até a penúltima, a minha que vai até o 8, eu bati na velocidade 6. É melhor porque assim não esquenta o gancho e ele não vai esquentar a massa, porque se a massa esquentar enquanto tá batendo, também pode matar o fermento. Então esse é um cuidado que você tem que ter se você for bater uma massa de pão na batedeira. Você também pode fazer esse pão numa panificadora, essas que tem em casa, né, que você coloca tudo lá e ela faz tudo pra você, que é uma máquina exclusiva de pão. Você também pode fazer essa receita lá, tá bom? A gente vai misturar tudo isso e vai deixar sovar na máquina por aproximadamente 7 minutinhos, tá? Deixa ela trabalhar aí, segura ela para ela não sair pulando. A minha parecia um touro mecânico, eu tive que ficar segurando ela, mas é só bater por mais ou menos 5 ou 7 minutos. Se você estiver usando a sua mão para sovar a massa, você vai fazer esse movimento. Você vai rasgar e puxar de volta. Rasga a massa e puxa ela de volta, trazendo ela, né? Fechando ela. Se ela estiver muito grudenta, use uma espátula, tá? Como uma terceira mão, porque ela vai estar meio grudenta. E a gente não pode acrescentar mais farinha na massa, porque senão ele não vai ficar um pão fofinho e vai perder as características do brioche, tá bom? Então, até por isso mesmo que eu tô utilizando aqui a batedeira. Então, você vai fazer esse movimento por uns 5 ou 10 minutinhos, tá bom? E aí você vai acrescentar a manteiga.
A manteiga, ela tem que estar cortada em pedacinhos, tá bom? E ela tem que estar em ponto pomada. O que é o ponto pomada? Ela não está totalmente em temperatura ambiente e não está gelada, tá? Ela não pode estar mole demais a ponto de estar totalmente derretida, porque senão não vai dar certo na massa. Ela tem que entrar na massa em ponto pomada, que é cremosa, né? Você afunda o dedo assim, ela não vai esparramando, né? E você sente que ela tá levemente geladinha ainda, mas está bem maleável. A gente vai acrescentar essa manteiga com a batedeira girando, tá bom? Coloque um pouco, deixe bater, coloque mais. Vai parecer uma meleca, você falou, lascou, perdi meu pão, farinha. Não, gente, é isso que vai dar liga no nosso pão. Perceba que conforme vai batendo, vai transformando, aquela meleca vai se incorporando todinha na massa e a nossa massa começa a ficar mais lisa e uniforme. E é isso que a gente quer. A gente quer um pão com ponto de véu. E para isso, a sova tem que ser o suficiente para que a massa fique lisa e homogênea. E no começo ela não estava, ela estava bem empelotada, não tinha desenvolvido o glúten ainda, né? Que é necessário desenvolver muito bem para que você tenha um pão bem macio. Então, depois de mais ou menos uns 10 minutos batendo de novo, a nossa massa chegou no ponto correto, que é o ponto de véu que eu estou mostrando aí para vocês, tá? É uma massa bem rica em manteiga, então ela escorrega das mãos, tá? Se você fosse fazer esse passo agora na mão, eu vou pedir até para o diretor deixar na minutagem aqui, você ia também abrir a sua massa toda, colocar a manteiga no meio, fechar e começar a sovar novamente. Ia virar uma meleca também, mas depois ela ia incorporar também, tá? Demora mais? Demora. Não vou mentir para você. Fazer esse pão na batedeira ou na panificadora é muito mais fácil, muito mais rápido, tá bom? Mas se você quiser fazer na mão, é possível. Muitos padeiros por aí, padarias fazem na mão as coisas ainda. Então, assim, é possível, tá? Mas por questão de praticidade, eu decidi usar a batedeira. Bom, pessoal, agora que a nossa massa está pronta para fazer a primeira fermentação, eu vou deixar ela mesmo no bowl da minha batedeira, que ele é grande, eu vou cobrir com pano e deixar ela num local quentinho, sem corrente de vento, tá bom? Eu escolhi aqui deixar dentro do meu micro-ondas. Eu vou deixar ela descansar por 2 horas, tá bom? É uma massa amanteigada e a manteiga, ela pesa no glúten, né? Então ele demora a desenvolver. A fermentação de uma massa amanteigada ela é mais lenta, assim como de um panetone, de um chocotone, de uma colombo pascal, tá bom? Mas é só ter paciência, deixa ela lá quietinha, descansando, que já ela vai estar enorme. Bom, pessoal, 2 horas se passaram e olha como a nossa massa está enorme, é muito lindo, né? Era uma bolinha e já cresceu esse tanto. Mas agora nós vamos ter que fazer o quê? Tirar o ar, pode afundar a sua mão nela aí, tira todo o ar e ela vai fazer uma segunda fermentação, tá? E essa fermentação agora, ela vai ser na geladeira, tá? Parece estranho, mas sim, ela vai continuar crescendo na geladeira, tá? É importante esse passo porque a fermentação se torna lenta e a fermentação lenta deixa o pão ainda mais fofinho, então é outro truque, tá? Então você cobre com filme plástico, porque o pano vai deixar a umidade e o gelo total da geladeira passar pro pão e a gente não quer isso, ele não pode ressecar. Então cubra com plastiquinho, tá bem vedado e deixe na geladeira por aproximadamente mais 2 horas. Depois de 2 ou 3 horas, dependendo aí da sua pressa, você vai ver que a sua massa cresceu de novo. Sim, ela cresceu na geladeira, vocês estavam duvidando, né? Mas ela cresceu. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a nossa massa e modelar, tá? Já para levar para nossa forma, tá? Eu tô usando aqui uma forma de pão ou uma forma de bolo inglês, que eu vou deixar as medidas dela na descrição do vídeo, tá? Inclusive todos os ingredientes utilizados aqui estarão na descrição do vídeo, não precisa se preocupar, esse vídeo é mais para você aprender a fazer. A lista tá aqui embaixo, você pode tirar print para guardar e ver quantas vezes você precisar, tá bom? Então pegue a sua massa, abra ela com as mãos mesmo em forma de retângulo. E aí você vai cortar ela ao meio de comprido e depois em 4. Nós queremos 8 bolinhas, tá bom? Então você vai separar em 8 bolinhas. Agora a gente vai bolear a massa. Esse passo é muito importante para que o pão cresça dessa forma assim, uniforme, tá? Então você vai pegar um pedacinho de massa que você cortou, vai abrir
com a sua mão e vai começar a trazer ele todo para dentro, tá? Dá mais ou menos umas 9 dobras para dentro. E aí você vai virar ele para baixo e vai começar a fazer a bolear mesmo, né? Com as mãos aí, como eu estou explicando para vocês. Faça com bastante vigor para você ver que depois que você virar de ponta cabeça, praticamente você não vê emenda ali, tá? Isso é muito importante para que essa bolinha permaneça uma bolinha no forno. Faça isso com todas as bolinhas e nós vamos colocar nessa forma que eu falei para vocês de bolo inglês ou de pão de forma, tá? Ela tem que estar untada e enfarinhada, certo? Então eu untei com margarina ou manteiga e passei farinha e tirei o excesso. É mais para não grudar mesmo, tá? E agora a gente vai colocar elas em pares, tá? As bolinhas em pares, uma do ladinho da outra. Então vai ficar 4 linhas de 2 bolinhas. E agora o nosso pão vai fermentar mais uma vez por aproximadamente 1 hora ou até que ele chegue aproximadamente faltando um dedo da altura da nossa forma. Bom, pessoal, 1 hora já se passou. Olha só como as nossas bolinhas cresceram, estão muito lindas, né? Agora tá na hora de pincelar e de levar ao forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, tá bom? E agora a gente vai pincelar com muita delicadeza. É uma gema e uma colher de sopa de água. Mistura muito bem e pincela delicadamente para você não estourar as bolhas de ar que criaram dessa última fermentação, porque ela que vai garantir que o nosso pão cresça e fique e continue fofinho, tá bom? Pincele tudo com delicadeza, coloque uma forma por baixo e leve ao seu forno para assar entre 35 e 40 minutos, tá bom? Fica de olho, ele tem que ficar bem douradinho assim mesmo, tá? Porque o pão, ele tem bastante massa e manteiga, então assim, a gente tem que garantir que esse pão vai estar bem cozido por dentro, tá bom? Tem que ter paciência. Quando estiver cheirando o pão pela casa, é porque ele está pronto. E aí você vai tirar ele do forno e não vai deixar ele na forma, porque se ele ficar na forma, ele vai ficar todo empapado. Então, com muita delicadeza, você vai pegar o seu pãozinho, vai passar uma faquinha do lado para garantir que ele vai soltar da sua forma, tá bom? Porque na pincelada do lado pode ser que grude. E você vai virar ele numa grade, tá? Se você não tiver uma grade, você pode colocar o seu pãozinho para descansar na grade do fogão também, tá bom? O importante é que ele consiga descansar com o ar circulando por todo ele. Ele não pode ficar assim, por exemplo, aqui, né? Enquanto ele descansa, enquanto ele esfria, senão vai ficar empapado, certo? Depois disso, gente, aí assim, é só comer, né? É só correr para abraço, passar uma manteiguinha, comer puro, com requeijão, com geleia, do jeito que você quiser. O importante é ser feliz. Gente, viram que cenas maravilhosas? É um pão, gente, olha isso, gente. Diretor, aproxima aqui. Ó. Desfia de tão fofinho e maravilhoso. Não precisa de mais nada, sozinho já tá bom. Meu Deus. Agora eu entendo a Maria Antonieta. Gente, antes de terminar o vídeo, preciso chamar alguém que ama pãozinho, né? Vem pra cá, Sossô! E aí, Sossô, tudo bem? Sim. Pera. Sinta o cheiro primeiro. O que você acha? Será que tá bom? Calma, menina, vai engasgar. Tá bom? Muito bom. E agora eu vou ter que esperar você mastigar tudo isso pra falar ali. Bom, esse daqui é muito bom. Muito bom. Eu esperava que isso ia ser bom, ó. Praticamente um pão só de miolo, né? É. Bem gostosudo, né? Chega, vamos terminar o vídeo? Vamos, que aí você pode comer mais. Tá bom. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu sei que deve ter ficado um vídeo longo, mas assim, para ensinar a fazer o pão tem que fazer todos os passos, né? Eu tento passar para vocês tudo que eu acho que pode surgir de dúvida, mas se ainda assim restar alguma, deixa aqui nos comentários, tá? Ou chama no direct lá do nosso Instagram, que eu vou ter o prazer de te responder. Eu vou ficando por aqui, e a Sossô também, e a gente espera vocês no próximo vídeo. Um grande beijo! Mua!